Então eu vejo que às vezes o profissional ele fica muito focado em querer demonstrar tudo aquilo que ele vai fazer e perde o tato de entender o que era importante para o cliente, né? Cara, às vezes eu vou conversar com um arquiteto e 80% do que ele apresenta é só portfólio de projeto. E o cara só queria uma área externa. E daí ele mostra casa, banheiro, quarto, sala de estar e não sei o que, e não faz nenhum sentido. A gente fala, não existe proposta enviada, existe proposta apresentada. Grava isso, não é enviar proposta, é apresentar a proposta. Está começando mais um podcast, episódio de hoje sobre como você faz para apresentar um projeto, seja projeto de arquitetura, engenharia, de consultoria, como que você trabalha do jeito certo para você otimizar o seu tempo e fechar mais clientes. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. E, assim, já vou dizer o jeito errado, né? O jeito errado é você enviar a proposta por e-mail. Não faça isso, Nem pelo WhatsApp. Pior ainda, a gente vai apresentar aqui estratégias, qual que é o passo a passo e qual que é o formato para você apresentar um orçamento, apresentar um projeto e poder fechar mais negócio, porque é tão difícil ter pessoas interessadas no seu trabalho e se você apresenta do jeito errado, você está perdendo dinheiro. Isso, o que é o comum do mercado que a gente percebe, né? Chega um contato, seja por indicação, ou se você tem um marketing mais eficiente, seja mandando um WhatsApp ou preenchendo um formulário solicitando um orçamento, uma proposta. O que as pessoas querem? Que você vá lá, monte um PDF lá explicando tudo que você faz e qual que é o preço para poder ou fazer um projeto, ou, enfim, etc., do seu serviço, uma consultoria, você envia e ela toma a decisão se ela quer contratar ou não. Perfeito. Só que o que acontece, né? Você perde um tempão montando essa proposta, às vezes a pessoa nem abre, e quando ela abre, ela vai... Direto pro rodapé. Ela vai, a pessoa abre o PDF, todo mundo faz isso. Abriu o PDF... vai lá para baixo, a pessoa roda, vai lá para baixo, vê o preço, depois ela volta lá para a parte de cima, dá umas escaneadas naquilo que você colocou, dá uma olhada no que está incluído, e é isso aí. E provavelmente ela não contrata, ou você tem uma taxa muito baixa, porque você vende um projeto, ele é um serviço. Perfeito. Ele é intangível, não é igual você vender um celular que a pessoa pega, uma blusa, um brinco. Pode comparar. Então, assim... definitivamente essa não é a melhor estratégia. Já teve gente que me falou assim, não, Evandro, mas no meu caso, a minha proposta, eu escrevo muito bem detalhado, conto a nossa história. Eu falei, legal, mas o cliente lê. E assim, tem os mais espertinhos, não significa que é o jeito certo, ele manda a proposta sem o preço, para forçar que o cliente se interesse pela proposta e pergunte o preço, daí você tem a oportunidade de iniciar uma negociação. Mas assim, ainda assim é frágil, por quê? Porque se você manda a proposta, a pessoa vai olhar a proposta no tempo dela, você não sabe com que nível de profundidade e qual que é a bagagem anterior que ela tinha para fazer aquela análise daquela proposta, ainda assim é frágil para uma relação comercial que você está querendo construir. E geralmente os projetos não são valores triviais. Sim. Assim, são de alto valor agregado, então o nível de consideração do cliente ele também é alto, ou seja, ele exige... O cliente não vai desembolsar 10, 20, 100, 200, 300 mil reais simplesmente porque ele... legal, aprovado. Negócio, Aprovado, como é que eu faço a pagar? Então, assim, pode acontecer, mas isso é raro, né? Não, e o pior Talvez você vai me contar um caso que isso aconteceu, né? A pessoa... Aconteceu meia dúzia de vezes em 10, 20 anos de profissão e daí ela assume aquilo como padrão e acha ruim quem... age de maneira diferente. Nossa, você acredita que o cara ficou um mês com a minha proposta em cima da mesa só para me dar um feedback? Isso quando dá, né? Isso quando dá. Simplesmente... Aconteceu com um cliente nosso recente que ele disse, nossa, eu fiquei 2, 3 horas montando a proposta do que ele pediu, mandei e agora eu tô aqui, já tem 2 semanas que ele não me responde. E o cliente faz uma pressão para mandar a proposta. Assim, não, preciso da tua hoje, proposta para ontem, hoje. Porque eu tô para decidir e já pedi para outros. Então, como diz até o nosso Renato, nosso gestor comercial, ele diz, quando você envia uma proposta assim, você está entregando a bazuca na mão do cliente e, assim, ele escolhe se ele quer atirar ou não. A bazuca tem que estar com você. Você tem que conduzir esse processo. Então, porque aí você fica completo, você entregou já de mão beijada para ele tudo. Então, assim, ele não tem mais o menor interesse em conversar com você de novo, etc. Ele já saciou todas as curiosidades dele e, quem sabe,
você ainda estimulou que o cliente faça leilão de proposta. Perfeito. Ele pediu proposta para 5, os 5 mandam, ele vai montar uma planilha no Excel, vai botar o que está incluído, o que não está incluído, qual foi o preço e vai barganhar preço. Então você entra num leilão, sendo que ele talvez tenha tratado o seu serviço como um commodity. Ah, fulano vai fazer o arquitetônico, então o arquitetônico é tanto. Só que qual que é a diferença entre como você faz e o como o seu concorrente que deu aquele preço vai fazer? São coisas completamente diferentes. Você vai dizer para mim, mas para o cliente é a mesma coisa, né? Se você não conseguiu demonstrar isso. E daí, o pior, daí criam a associação dos arquitetos frustrados com os clientes que nem olham a proposta e daí começam a achar que o problema está no cliente. E não está. Porque muitas vezes... Às vezes tá. Não, tô brincando. Assim, tem cliente maluco em todos os nichos, de todas as todos formas, os segmentos, né? né? Se até a Ferrari tem blacklist, meu amigo, quem somos nós, meros mortais... Para não ter cliente ruim. Para não ter cliente louco. Então, você precisa entender que o cliente se comporta dessa forma, cliente bom e cliente ruim, e você precisa jogar o jogo. Uhum. Entendeu? Tem cliente... Aqui na Codirect, se você perguntar aqui nos comentários quanto custa os nossos serviços, você não vai ter a resposta aqui nos comentários. Por quê? Porque o serviço é sob medida para cada um. O que acaba acontecendo? Você vai ter um programa específico para a tua situação. E às vezes você vai chegar no meu comercial querendo programa A e eu vou te oferecer o programa B porque eu acredito que é aquilo que é melhor para você naquele momento. Ou simplesmente eu vou dizer, eu não posso te ajudar, continuamos amigos. Na tua necessidade, o que a gente tem não resolve o teu problema. Exatamente. Esses dias, por exemplo, não vou citar nomes, mas chegou um político bastante conhecido querendo fechar negócio com a gente. E eu falei, cara, eu não atendo políticos. Ah, mas pô, o que vocês sabem, né? Veja bem. Eu falei, veja bem. Eu falei, cara, não é questão de veja bem ou não veja. O que a gente aplica cabe a vários nichos de mercado. Só que, honestamente, existem pessoas melhores para marketing político do que a gente. O nosso negócio ele é mais para, por exemplo, aqui prestadores de serviço. Se você trabalha com projeto e etc., funciona bem. Eu falei, cara, você pode aproveitar? Pode. Mas aqui a gente tem 2 restrições. Primeiro, que a gente escolheu não trabalhar com político. Segundo, que não é tão eficiente assim. Existem outras formas talvez melhores. Então você precisa entender esse jogo. Então assim, o que é o ideal, né? A gente fala, não existe proposta enviada, existe proposta apresentada. Grava isso, não é enviar proposta, é apresentar proposta. Então, nesse apresentar a proposta, talvez a primeira coisa que vem na cabeça é, eu não tenho tempo para ficar apresentando proposta. Isso eu já ouvi também algumas vezes de cliente, vai dizer, não, pô, eu mando porque ganha tempo. Eu falo, não ganha tempo, porque lá no final você envia um monte de proposta, perde um monte de clientes, então é melhor com que você escolha as propostas mais adequadas, que a gente chama de fazer um pré-filtro, para identificar se aquela pessoa está no momento de comprar, se ela está só especulando, ela, não, eu estou pensando em daqui a 1 ano começar a construir, ou daqui a 2 anos, eu queria ter uma noção. Beleza, você pode passar uma noção e tal, mas você não precisa perder tempo montando a proposta, que ela não vai fechar agora. Perfeito. Ou não é de um segmento que você quer atender, ou não é um tipo de projeto que você atende. Então você já filtra ali no início com um pré-briefing, uma pequena conversa no WhatsApp ou uma ligação curta para ver se faz sentido para você e para o cliente partir para uma proposta. E assim, tudo depende também do seu negócio. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, tem um cliente nosso que ele fala, Gustavo, não importa o tamanho do projeto, eu vou apresentar. Pode ser um banheiro, eu vou apresentar esse banheiro. Por quê? Porque às vezes o banheiro é a porta de entrada para toda a casa. e de fato acontecem, provavelmente vários profissionais já viveram isso. A gente tem cliente que fala, projeto de banheiro, projeto pequeno, eu tenho um valor por metro quadrado, a proposta já está pronta, eu só envio. Eu não quero perder tempo com esse tipo de cliente. O meu negócio é casa inteira. Uhum. Então, se o cara quer reformar a empresa inteira ou o apartamento inteiro ou a casa inteira, essa pessoa monta uma proposta e apresenta. Então, você vai entender que o seu negócio vai ter as suas particularidades e a sua estratégia comercial e de marketing e vendas tem que caminhar de acordo com o seu formato de trabalho. Exatamente. Então, no cenário ideal é você levantar rapidamente algumas informações com o cliente, montar na proposta, ou às vezes até meio proposta padrão, não tem problema. Vai ter, às vezes, valores diferentes de acordo com o metro quadrado, etc.
e apresentar essa proposta. O que é importante para mim nesse pré-briefing, né? Você levantar principalmente as dores daquele cliente. O que são as dores? São os incômodos. O que ele está buscando, o que é importante para ele, porque a proposta não é nem obviamente que é sob medida, mas ele é sob medida para resolver aquelas dores. Então, por exemplo, o cliente talvez vai te falar que ele... Estou tendo meu terceiro filho, então eu quero um espaço para poder ter mais conforto para minha família. Na minha casa anterior, eu queria também um espaço para receber os amigos e lá ficou muito apertadinho a área de churrasqueira. Então, óbvio que você vai montar uma proposta que vai contemplar isso, mas quando você for apresentar, você tem que lembrar sobre o que ele está buscando. Perfeito. Então, a apresentação é sobre... Você vai dar ênfase naquele ponto. Vai dar ênfase naqueles pontos, porque você vai ver como ele vai se sentir muito mais encantado. Então, eu vejo que, às vezes, o profissional ele fica muito focado em querer demonstrar tudo aquilo que ele vai fazer e perde o tato de entender o que era importante para o cliente, né? E isso é bastante interessante, porque a partir do momento que você coloca os olhos no cliente, muda completamente. Às vezes é a mesma proposta apresentada de diferentes formas. Se o cliente, por exemplo, teve problema com os prazos da obra anterior ou de outras obras que ele já fez, e aquilo é uma dor para ele, você identifica na etapa de pré-venda, cara, é nisso que você vai dar ênfase na sua proposta, no profissionalismo, no seu compromisso com a entrega, com a qualidade do trabalho, mostrar, olha, por exemplo, essa obra a gente entregou no prazo, essa obra a gente entregou antes do prazo, essa obra a gente teve esse cuidado, mas a gente ajustou esse ponto. E mostrar como é que você resolve o problema quando as coisas fogem do previsto, do padrão. Então, a mesma proposta, por exemplo, se você tem um valor por metro quadrado fechado, ela pode ser apresentada de diferentes formas, dependendo do que você identifica nas etapas anteriores. E às vezes é um casal e um quer uma coisa, o outro tem um outro desejo, e na maneira como você for apresentar, você estrategicamente, você tem que contemplar o desejo dos dois. E, assim, na hora de apresentar, quando você está, digamos, para um do casal, você vai olhar para ele e vai focar nele, depois no outro, porque é sobre a pessoa, tá? Então, outra coisa que eu vejo que é muito importante nessa apresentação, não virar um monólogo, né? Perfeito. Não é um monólogo de 40 minutos que você fica falando tudo. Se você fala, cara, assim, mais do que 10 minutos ininterruptamente, a pessoa perde o... fio da meada. Não, a pessoa perde a atenção. Então, eu sugiro também, durante essa apresentação, fazer quebras para perguntar coisas para as pessoas, para trazer ela para dentro da sua apresentação. Então, no mínimo, perguntar, faz sentido para você essa linha de raciocínio? O que você mais gostou até aqui? Ou apresentou como é que funciona no seu escritório? Claro. Você já conhecia a gente? É um termômetro, né? Você vai sentindo a pessoa ali durante a conversa. Porque senão a pessoa daqui a pouco tá de braço cruzado. Não, tô aqui te assistindo. Não é uma palestra, né? Não é uma palestra. Então, e as pessoas, quanto mais você estimular com que o cliente fale, coloque para fora, você vai entendendo coisas que são importantes para ele e coisas que não são tão importantes, preocupações que ele tem. Talvez uma hora ele solta, né? Isso aí é muito bonitinho, né? Mas na hora do vamos ver que eu quero saber se vai entregar desse jeito mesmo. Então, quanto mais você estimular ele a falar, mais você vai saber o que está dentro da cabeça dele para poder lidar com aquela situação, né? A etapa que antecede a apresentação é tão importante quanto a apresentação em si. Aliás, mais importante, né? Porque se você tem clareza de qual dor, a sua apresentação pode ser em poucos minutos. Porque, olha, eu vou te resolver isso, desse jeito. Não precisa apresentar a proposta em detalhes. Né? Às vezes a mesma proposta vai passando o slide, essa parte aqui não importa tanto nesse momento, né? Mas dá ênfase na dor da pessoa. E coloca 100% do seu esforço em descobrir qual que é essa dor. O que incomoda essa pessoa, o que fez ela buscar, o que é importante para ela, né? O que é importante para ela, porque é sempre sobre o cliente e nunca sobre os seus diferenciais, as suas especialidades, os cursos, os seus cases. Cara, às vezes eu vou conversar com um arquiteto e 80% do que ele apresenta é só portfólio de projeto. Olha esse projeto, olha esse projeto, olha esse projeto, olha esse projeto. E o cara só queria uma área externa. E daí ele mostra casa, banheiro, quarto, sala de estar e não sei o que, e não faz nenhum sentido. Outra pergunta que já me fizeram em relação a isso também era apresentar presencial ou por videoconferência? Assim, vamos para o melhor cenário para o pior. O melhor cenário, se possível, é sempre presencial
e dentro do seu escritório. Isso é o mundo ideal. Por quê? Porque o cliente vai até o seu escritório, ele dá muito mais confiança, ele vê as pessoas, ele vê a estrutura, sente o ambiente, vê que você existe de fato. Esse é o mundo ideal. Se não der, num outro local neutro, presencial, se não der, pode ser online, óbvio. Nós trabalhamos com videoconferência apresentando os nossos programas online por videoconferência. Hoje em dia, às vezes até gente da própria cidade prefere fazer via videoconferência do que perder tempo com deslocamento, né? Perfeito. E aí é muito importante você preparar o cliente para a videoconferência. Sugerir que ele faça através de um computador ou notebook para ter uma visualização melhor, porque se às vezes ele vai parar no meio do estacionamento, ligar lá o celular e vai olhar. Claro, dá para fazer? Dá, mas o cliente vai perder de ver detalhes do projeto, da apresentação, que ele veria melhor num computador, né? Porque assim, todo o processo comercial, que é a apresentação de um projeto, ele é um processo onde você vai ganhando etapas. Uhum. E isso, a gente chama isso de venda consultiva. Todo o processo de venda consultiva é um processo de ganho de confiança. E uma das formas de você também ganhar confiança nesse projeto não é se vangloriando das suas credenciais, é você ir educando o cliente a cada etapa. Olha, então para a próxima reunião, eu sugiro que você se prepare desse jeito. Então para a próxima reunião, por exemplo, a gente manda muito episódio de podcast. Por exemplo, se você é arquiteto e recebeu esse episódio, saiba que você tá vivendo um processo de educação. Porque é uma forma do cliente entender um pouco mais o seu trabalho. Porque quanto mais dentro do seu universo o cliente está, quanto mais educado ele está, melhor. Exatamente. Aí tem gente que já sei o que vai surgir aí na mente de que está ouvindo a gente, que já passou por isso. O cliente não tem o tempo para fazer reunião. Me manda a proposta de uma vez. O que acontece, tá? É óbvio, ninguém tem tempo. Assim, se você me perguntar, Evandro, tem 1 hora para me ouvir amanhã? Eu falo, cara, na boa, não tenho. Assim, não vou parar 1 hora para te ouvir. Agora, se você apresentar benefícios para mim, talvez eu encontre tempo, porque tempo é prioridade. Então, por isso que é tudo sobre o cliente. Então, a questão não é amanhã vamos marcar um horário para eu te apresentar a proposta durante 1 hora. Nossa, cara, tem que parar 1 hora para ficar ouvindo uma proposta. Agora, se você vira a chave, que eu vou te apresentar uma solução, independente de você fechar comigo, eu vou te mostrar várias opções de como você pode construir esse ambiente ideal que você está buscando e quais são os principais erros que você não pode cometer. Perfeito. Então, aí a pessoa, opa, peraí. Eu vou dizer, olha, eu analisei o seu terreno, eu vou te falar o que dá e o que não dá para fazer nesse terreno. Independente de você fechar comigo ou não, você já vai sair com essa informação. Então, tem algo que é interessante para o cliente. Perfeito. Se é interessante para o cliente, vai ficar um pouco atrás da orelha. O que dá para fazer e não dá para fazer nesse terreno? É um terreno com inclinação. Então, se eu já trabalhei com muito terreno de inclinação, eu vou te explicar opções e aí você decide. Perfeito. Então, o cliente vai priorizar porque é importante para ele, não para você. E o ouro desse processo tá nas perguntas certas. É você ir perguntando e sentindo o cliente para onde você vai direcionar. Pô, beleza, se ele tem um terreno inclinado e você pergunta e aprofunda, entende que aquele é um anseio dele durante o teu processo, é nisso que você vai dar ênfase para garantir um novo compromisso. Uhum. Porque num processo de venda consultiva, o ouro da negociação está na obtenção de compromisso, até que o último compromisso seja o Pix na sua conta. Exatamente. Então, o cliente não quer participar de nada, não quer fazer nada, etc. Ele não vai fechar você enviando proposta ou não. Se ele não está minimamente interessado, você pode ter certeza que ele não vai fechar enviando ou não enviando. Então, Perfeito. assim, o que eu preciso fazer se esse cliente não tem o mínimo interesse em marcar uma conversa de 15 minutos, 30 minutos, precisa educar mais ele. Então, Perfeito. Você vai mandar, olha, entendi, mas isso é fundamental porque a gente prefere fazer algo que seja muito personalizado para cada cliente. Então, tem clientes que não quero passar informação nenhuma, não quero... Já teve caso, qual que é o seu nome? Não interessa, eu quero saber qual é o preço. Cara, assim, não vendo para anônimos, né? Então, você sabe que ele não vai contratar de jeito nenhum. Então... Pavor de gente assim, cara, nem quero como cliente. Também isso. não posso assumir que todo cliente é ruim, mas aí eu mandaria, olha, acompanha aqui nosso Instagram, dá uma olhada, como você conheceu a gente, porque aí eu vou entender um pouco melhor, né? Sim. Porque assim, as pessoas elas não são educadas para comprar.
E a pessoa não, assim, por mais que eu me incomode com esse tipo de abordagem, no final das contas, cara, a pessoa não foi educada para comprar dos outros. Aliás, comprar é um processo super constrangedor para a maioria das pessoas, porque envolve dinheiro, e dinheiro tem muitas crenças e coisas em volta do dinheiro, e esse sempre é um processo delicado com vários tipos de pessoas, que as pessoas lidam com dinheiro de diferentes formas. Agora, você precisa fazer tudo que está dentro do seu controle para garantir que o processo flua da melhor forma possível. Então, por exemplo, legal, tá chegando muito cliente com esse perfil, o que está dentro do seu controle? Fazer um marketing que atraia o cliente e o perfil do jeito certo. E qual que é o melhor marketing? Você tem uma marca de valor, né? Tem aqui outras centenas de episódios explicando como é que você vai fazer para construir uma marca de valor. Mas você precisa entender que o que determina a qualidade da pessoa que está chegando está 100% dentro do seu controle. Você só precisa fazer do jeito certo. Exatamente. Quando a gente está falando de qualidade do lead, né, do contato, da pessoa pedindo orçamento, ele tem 2 critérios muito importantes. Que um é o perfil do cliente. Então você vai dizer, olha, eu trabalho com perfil de cliente investidor. Ok? Então você tem um perfil. E o outro critério tem a ver com temperatura, né? Perfeito. O quanto ele está quente ou frio em relação ao conhecimento do seu negócio. Com você, o nível de confiança dele. Porque às vezes é o perfil certo e você está dizendo, olha, você está chegando cliente ruim, que só quer proposta, só curioso, quer proposta e não quer conversar, etc. Talvez ele seja o perfil certo, mas ele está frio em relação a você. Ele simplesmente viu um anúncio lá, mandou mensagem, mas assim, não conhece, não sabe seus valores, não sabe o que você acredita, a essência da sua marca, não sabe nada. Simplesmente viu um anúncio e mandou uma mensagem. Você precisa de uma estratégia ali que a gente chama de construir uma audiência qualificada, onde essa pessoa vai se educar através da sua comunicação e criar mais confiança. E aí você vai ter contato, você pode ter certeza que... Outro dia teve o case da E-mail Studio, né? Ela contando que teve uma cliente que mandou mensagem para ela dizendo, olha, chegou a hora que eu vou construir. Falou, ela nem questionou o preço, marcou e fechou. Ela perguntou, quanto tempo você acompanha a gente? Olha, eu acompanho vocês há 6 meses. Que eu tô acompanhando vocês, eu vou vendo. E eu falo pro meu marido, quando a gente for construir, vai ser com elas que a gente vai fechar. Então, assim, você vê que em nenhum momento, obviamente, que essa cliente ia se incomodar de marcar uma reunião. A cliente estava esperando aquele momento de marcar a reunião para conhecer elas, para falar do projeto dela. Ela já tem até intimidade com as profissionais. É verdade. Quando vê a pessoa já dá aquele anseio, tipo, nossa, vou pedir para tirar uma selfie de tanto que eu acompanho essa pessoa. Então, assim, o problema não está em que o processo comercial está errado, né, de apresentar. O problema é que talvez o seu marketing não está atraindo o cliente qualificado, né, sobre esses 2 critérios. Perfeito, perfeito. E daí existe todo um desdobramento para que você consiga de fato atrair o cliente certo no seu marketing. A gente pode tratar isso em outros episódios. Inclusive tem uma série de episódios aqui explicando marketing digital para quem vende projetos, principalmente arquitetura e outros negócios também. Exatamente. Outro ponto importante ali, até quando vai fazer via videoconferência, é a câmera, né? Então, até instruir o cliente antes... Desembaçar a câmera. Não só desembaçar, né? Mas ligar a câmera, né? Porque, às vezes, o cliente diz... Não, vou ficar sem câmera aqui. É muito desconfortável você apresentar sem poder ver a reação da pessoa do outro lado. E eu gosto do Zoom, que eu consigo ver a pessoa enquanto eu estou apresentando alguma coisa. Pode ser pelo Zoom, enfim. Então, assim, que você consiga, enquanto apresenta, enxergar a pessoa. Eu já apresentei para cliente com a câmera fechada. É muito ruim. Teve cliente uma vez que eu apresentei e ele simplesmente fechou a câmera, ficou andando pelo escritório dele, enquanto não vai falando aí. Eu ouvi barulho de xícara, ele levantou, pegou um café, conversa com a secretária, não, vai falando aí. Cara, assim, uma falta de respeito muito grande, mas às vezes para ele tá tudo bem, só que para mim não tá bem. Então, com certeza para você apresentar, imagina, você ficou lá, montou o projeto, a pessoa desliga a câmera, não, vai falando aí. Você não sabe se a pessoa tá achando ruim, tá achando bom, você perde o contato, né? Sim. Eu tenho uma estratégia.
Desligo também. Não, a pessoa, eu falo assim, nossa, tô te ouvindo, só não tô te vendo ainda. E fico sorrindo olhando pra câmera. A pessoa fica constrangida. Não, deixa eu dar um jeito aqui. Não, realmente, eu estou no computador que não tem câmera, então eu vou entrar do meu celular. Não, tudo bem, eu espero. E fico parado. Até a pessoa resolver. Se a pessoa não resolve, muitas vezes eu sugiro remarcação. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar num horário onde a gente possa fazer uma reunião profissional e a gente consiga se conectar do jeito certo, porque o nosso trabalho é um trabalho de confiança. E eu preciso que você confie em mim e eu confiar em você. Bom demais. Perfeito. E aí, assim, porque senão, assim, de novo, não tem por que você se colocar numa situação desfavorável, né? Sim, beleza, o cliente quer comprar. E às vezes a gente acha, o cliente quer comprar, eu quero fechar, mas assim, existe o jeito certo de fazer isso. Então não é vender a qualquer custo, e na maioria das vezes nessas situações que vão fugir o que é a situação ideal, vai dar problema. Assim, ou vai dar problema com o cliente, ou o cliente não vai fechar, e assim por diante. Então é melhor fazer do jeito certo, né? Comunicar e trabalhar para que... Uma coisa que a gente treina no time comercial, fala, gente, se tá na cara que a gente vai perder a venda, faz o que tem que ser feito, então. E, cara, perdeu, velho. Porque venda é sobre volume. Você precisa ter... Uma coisa que eu aprendi faz mais de 10 anos, e acho que foi o primeiro livro de vendas que eu li, ele fala, vendas é sobre a lei dos números. Você precisa entender quantas pessoas você vai abordar, quantas pessoas você vai apresentar a proposta, dessas pessoas você apresenta a proposta, quantos sim você tem, desses sim, quantos de fato vão iniciar o processo e quantos vão terminar o processo de pagamento. Muita gente tem receio de orientar o cliente do jeito certo, a seguir o processo dele, porque é um contatinho que chega uma vez na vida ou tá na morte. Então, se o cliente só quer assim, não, então tá bom. Então você vai lá e se tem pouco volume, a pessoa fica insegura, Fica insegura. Agora, se você recebesse 20 pedidos de orçamento por dia, duvido que você iria se sentir mal se um cliente dissesse que não quer agendar para poder ouvir a sua apresentação. Exatamente. Mas assim, tá, beleza, tem outros 19 que querem. Tem um que não quer, tem outros 19 que quer, e amanhã vai ter mais 20 de novo. Não estou dizendo para você tratar mal ou desdenhar o cliente, mas você não fica vendido na mão do cliente. Perfeito, é uma questão de respeito. Você tem o seu trabalho, o cliente tem a postura dele, e ali, assim, é o seu serviço. Você dita as regras do jogo. Uma vez que você controla a demanda, você dita o tipo de relacionamento que você quer ter com o cliente. Por exemplo, uma das regras que o nosso time comercial tem, o nosso pré-vendedor, que é o primeiro contato que o cliente tem com a Codirect, ele tem autonomia para dizer para o cliente, eu não vou te atender. Por quê? Se ele sentir que o cliente trata mal ele vai tratar mal o closer, vai tratar mal o gestor, vai tratar mal o meu time de atendimento, vai me tratar mal, e a gente vai dizer não para o cliente, talvez com a maior das elegâncias, mas entender, cara, esse não é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar. Você precisa ter confiança para fazer isso. E o que honestamente dá mais autoestima e confiança é volume. Gente chegando. Volume de demanda de gente chegando do perfil ideal. Perfeito. Você não vai ter problemas quando você tem volume, né? Então, graças a Deus, toda vez que chega um cliente meio atravessado aqui, a gente tem mais de 1.000 pessoas por mês que solicitam orçamento da Codirect. Eu não fico desesperado atrás de cliente. Se ele não pode, tá tudo bem. Continuamos amigos, vida que segue. São casos extremos, né? Não, isso não acontece todo dia. São casos extremos, assim. Isso é muito raro acontecer. A maioria das pessoas são legais, mas às vezes tem casos extremos que você não precisa se sujeitar a isso, né? Maravilha. Espero que tenha feito sentido para você. Sugiro que, se foi útil para você, compartilhe com algum outro profissional que também vende projetos, que gostaria de ter acesso a essa informação. Também segue o nosso canal no YouTube, se inscreve, tem o botão inscrever-se, ativa as notificações no sininho, e se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador de áudio, começa a seguir a gente aqui também, deixa uma avaliação que vai ajudar bastante o nosso trabalho por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.